Você conhece o fato de que uma estrutura da antiga Babilônia pode estar relacionada tanto a um relato bíblico quanto a uma das maravilhas do mundo antigo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância da Caldeia. O termo Caldeia tem sua origem no idioma acadiano. A palavra Caldu era utilizada pelos acadianos para nomear uma faixa de terra com cerca de 250 quilômetros entre os rios Tigre e Eufrates. Portanto, uma porção considerável das terras na antiga Mesopotâmia. O povo que foi registrado na história como caldeu não era originário da Mesopotâmia e também não fazia parte da primeira onda migratória de tribos semitas, na qual acadianos, assírios e amoritas chegaram à Mesopotâmia por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Em meados do século XI antes da Era Comum, uma nova onda migratória se inicia e tribos semitas, vindos do Levante, em direção à Mesopotâmia, entre as quais os arameus suteanos foram grandes agentes transformadores, sendo a chegada destes povos registradas nos sinetes do rei da cidade-estado de Mari, Assur-Queta-Lezir. Em um período entre 940 e 860 a.C. da Era Comum, chega à Mesopotâmia o povo que recebeu o nome de Caldeu, o que foi registrado pelos escribas do rei assírio Salmanaser III durante o que ficou conhecido como Império Neo-Assírio. Este povo era muito similar em idioma, religião e costumes com as outras tribos semitas já estabelecidas na Mesopotâmia, sendo seu idioma muito parecido com o idioma aramaico. Os caldeus se estabeleceram ao sul da cidade da Babilônia em um momento no qual a cidade era vassala e tributária do Império Neo-Assírio, não dispondo assim de recursos para se proteger da chegada destes povos estrangeiros. Desta forma, quando os assírios relatam as campanhas militares do rei Salmanaser III por volta de 850 a.C. da Era Comum, já fazem referência as 5 tribos que estavam estabelecidas ao sul e sudoeste da cidade da Babilônia como tribos de Caldu, que por extensão foi traduzido para os idiomas ocidentais como tribos caldeias. Os feitos de Salmaneser III foram registrados nas obras Anais de Salmaneser III, no monolito de Kurk e no obelisco negro, que atualmente está em exposição no Museu Britânico em Londres. Nesses registros é alegado que Salmanaser III invadiu a Babilônia a convite do próprio rei Marduk-Zakir-Shumi I para protegê-lo dos povos invasores, dentre eles as tribos identificadas como caldeias, sendo que a principal dessas tribos se identificava como Bit Yakin. Neste momento, os caldeus se tornaram vassalos e tributários dos assírio-babilônios. Entretanto, por volta dos anos 790 a 780 antes da Era Comum, o rei caldeu Marduk-Aplausur conseguiu reunir um exército considerável e invadir a cidade da Babilônia, se autoproclamando rei, tendo se aproveitado de uma guerra civil no Império Assírio durante o reinado de Salmaneser IV. Os reis caldeus consolidaram seu poder na cidade da Babilônia, enquanto os assírios lidavam com conflitos internos em seu vasto império. Desta forma, os reis caldeus reinaram sobre a cidade da Babilônia até o ano de 748 antes da Era Comum, quando um rei nativo chamado Nabonassar derrotou os caldeus e restabeleceu a corte nativa na cidade. Contudo, no Império Assírio, em 745 a.C. da Era Comum, ascendeu ao trono Tiglat-Pileser III, que fortaleceu o Império Assírio, e tanto caldeus quanto babilônicos amoritas se tornaram seus vassalos.
Tiglat-Pileser III implantou uma série de reformas políticas e militares, e uma das principais inovações foi a adoção do idioma aramaico como língua oficial em todo o Império Assírio, tornando este idioma o mais importante na Mesopotâmia e no Oriente Médio. Os assírios mantiveram o controle sobre a Babilônia até o final do reinado do rei Senaqueribe em 681 a.C. da Era Comum, quando Esar-Hadon ascende ao trono em um período de agitação. Enquanto os assírios lutavam contra medos e partas, Esar-Hadon reconquistou a Babilônia e lançou campanhas militares contra o Egito e a Núbia, das quais saiu vitorioso, transformando assim a Babilônia na sede de um vasto império. Todavia, os caldeus permaneceram subjugados pelos assírios. Entre os anos 622 a 612 a.C., o Império Assírio novamente se lançou em uma guerra civil devido a questões de sucessão ao trono. Aproveitando-se da situação caótica na Assíria, o líder caldeu Nabopolassar ascendeu ao trono da Babilônia em 620 a.C. da Era Comum e restabeleceu as cortes caldeias. Em seguida, Nabopolassar conquistou a cidade de Nippur em 619 a.C. da Era Comum. Em um ato de desafio ao poder assírio, formou uma aliança com Siachares, rei dos Medos. Esta coalizão lançou um ataque contra a Síria por volta de 615 a.C. da Era Comum, o que resultou na invasão e saque da poderosa cidade de Nínive por volta do ano de 612 a.C. da Era Comum. O último rei da Síria, Assurbanipal II, foi deposto possivelmente em 609 a.C. da Era Comum, quando já tinha poucos territórios e poucos vassalos. Os vitoriosos dividiram o Império Assírio em duas partes. Os medos ficaram com a região norte e os caldeus com a região sul, que correspondia ao sul da Mesopotâmia, regiões da Síria, Fenícia, Israel e a Palestina. E com a morte de Nabopolassar por volta de 604 a.C. da Era Comum, foi sucedido pelo seu filho Nabucodonosor II, que ampliou seu império ao conquistar regiões também no Egito. Sob o reinado de Nabucodonosor II, a cidade da Babilônia se tornou o maior centro urbano da Mesopotâmia, com grande desenvolvimento artístico e literário. Nabucodonosor II mandou construir o templo de Etemenanque, um zigurate com 7 andares em honra ao deus Marduk, divindade protetora da cidade da Babilônia na mitologia mesopotâmica. O templo foi destruído durante as invasões dos macedônicos liderados por Alexandre o Grande. Todavia, o zigurate de Etemenanque pode ser a inspiração para o relato bíblico sobre a Torre de Babel e também para a descrição feita por Teodoro Siculo sobre os jardins suspensos da Babilônia. Os registros mais completos que eu encontrei foram a obra do antropólogo canadense Paul Alan Bourlot, A História da Babilônia, a obra do historiador holandês Johan Lendering, Etemenanque, a Torre de Babel, e o registro mais antigo, a obra do historiador judaico-romano Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, principalmente o fato do zigurate de Marduk poder ser a inspiração tanto do relato da Torre de Babel quanto dos jardins suspensos da Babilônia. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa sobre sociedades antigas. Só clicar para assistir. Muito obrigado a todos. Até a próxima.